não perca tempo. Ouça a palavra de Deus que o Senhor tem a falar ao seu coração nesse dia. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele quer te salvar. Ele não morreu em vão, mas a morte dele foi por causa de nós, para que nós tenhamos a salvação por meio dele. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Jesus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos. O Senhor Jesus quer aliviar o teu fardo. O Senhor Jesus quer te ajudar nesses momentos difíceis. Sabemos que só Ele pode salvar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. Creia na palavra dEle. Creia o que a Bíblia está dizendo. Eu quero dizer para você nesta manhã que o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então, vinde até Jesus. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não está conseguindo sozinho, Jesus quer te ajudar. Entrega a sua vida a Jesus. Converta-se a Jesus Cristo para que você seja salvo. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós. Jesus te ama. Oh, aleluia! Jesus quer te salvar. Mas para isso, você tem que crer nele. Você tem que acreditar na palavra de Jesus Cristo. Porque não é o homem, não é a placa da igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor está falando com você nesta manhã. Tenha ouvido a palavra de Deus e se arrependa-se dos seus pecados e se entregue-se a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de João, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte que se salva para a vida eterna. Meus amados, Jesus está dizendo para você que o pão que nós alimentamos, nós vamos a ter fome, que a água que nós bebemos, nós a tornaremos ter sede. Mas Ele está dizendo para você que a palavra dEle é para a salvação. A palavra dEle é a verdade que leva à vida eterna. Porque lá no céu não há fome de pão, de comida, lá não há sede de água, de bebida. Por isso Jesus diz que a água que Ele lhe der, se nós beber, nós nunca terá sede. Ei, bebe nessa água que o Senhor Jesus está nos dando, a água que é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus nesta manhã, creia na palavra de Deus. Olha o que diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, meus amados, creia na palavra do Senhor Jesus. O homem não pode te ressuscitar no último dia. O homem não tem capacidade para salvar a sua vida. Mas a palavra de Deus liberta. Por isso, creia
Aleluia. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você, somente a palavra de Deus te liberta, somente Jesus te liberta. Mas para isso é preciso nós conhecer a palavra de Deus. Para isso nós temos que crer na palavra que o Senhor Jesus apregoou. Tenha ouvido a palavra de Deus esta manhã. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer te salvar. Como diz o versículo anterior: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o seu fardo. Jesus quer mudar a sua história. Creia que o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tenhamos, através de Cristo, a salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama, meu amado. Jesus, Ele morreu por nós, para que através dele nós tenhamos a salvação. Olha o que diz o livro de João 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o homem, meu irmão. Não é o homem que é o caminho para a salvação. Não é a placa da igreja que é o caminho para a salvação. Mas é Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: eu sou o caminho. Foi Jesus que diz: eu sou a verdade. Foi Jesus que diz: eu sou a vida. Ei, ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então receba esta palavra que é falada aos seus ouvidos nesta manhã, e creia que Jesus é o caminho, creia que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Dê valor à palavra de Deus enquanto é tempo. Hoje você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, mas talvez amanhã você não vai poder ouvir mais. Creia na palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Romanos, versículo 23. Porque todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero dizer para você que a destruição do homem é o pecado. O pecado é a morte do homem, mas Jesus é vida para o homem. O pecado desde Adão e Eva tem trazido uma terra de sofrimento, tem trazido uma terra de espinho, uma terra de dores, uma terra de sofrimento. Mas Jesus, Ele veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, para que nós tenhamos o privilégio, para que nós tenhamos a chance de chegar ao céu. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Jesus morreu porque nós não tínhamos condições nenhuma, nós estávamos perdidos. Ei, quem poderá pagar pela sua salvação? Talvez não seria possível para nós, por causa de tantos pecados, mas o Senhor Jesus, Ele veio e carregou as nossas dores, Ele carregou as enfermidades, Ele concedeu o privilégio para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Creia na palavra de Deus que é falado ao seu ouvido nesta manhã. Estou dizendo para você que não é o homem, não é a placa da igreja, não, é o Senhor Jesus. Ele é o único que liberta, o único que transforma, o único que salva. Então creia na palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é a destruição da nossa vida, mas Jesus é a salvação da nossa vida. Creia na palavra de Deus, arrependa-se
Arrependa-se dos seus pecados. Tenha ouvido a palavra de Deus. Entregue-se a Jesus. Converta-se a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus vai voltar para nos buscar. Leia, olha o que a palavra de Deus diz. Em João 14, versículo 1, em diante, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele diz que ia subir e preparar um lugar para nós, e que depois ele voltaria para nos buscar, para que aonde ele estiver, nós estejais também. Então, não se turbe o nosso coração, crede em Deus, crede na palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus te ama, meu irmão. Jesus, Ele nos ama. Deus nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Eu queria te perguntar nesta manhã se você teria coragem de pegar o seu filho, o seu único filho, e dar para pecadores, e dar para bandidos, e dar para os perdidos. Ei, Jesus não veio para os que estão salvos, mas Jesus veio para os doentes, para os perdidos. Jesus veio por causa de nós. Nós estávamos perdidos. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é crer em mim que estou pregando a palavra aqui, que estou evangelizando essa palavra aqui. Não é crer na igreja onde eu congrego, nem na placa da igreja que você congrega. Mas creia no Senhor. A palavra de Deus está dizendo: creia no Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor Jesus, para que seja salvo a sua vida e a sua família. Então, se entregue ao Senhor nesta manhã. Converta-se ao Senhor. Tenha ouvido a palavra dEle. Jesus nos ama e Ele quer nos salvar. Para isso, nós temos que crer na palavra dEle. Para isso, nós temos que chegar até Jesus. Talvez nós estamos chegando mais aos homens do que a Jesus Cristo. Talvez nós estamos depositando a nossa confiança mais no homem do que em Deus. Por isso eu te digo nesta manhã: tenha ouvido a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque é Ele que pode salvar a sua vida. É Ele, Jesus Cristo, que pode salvar a tua família. É o Senhor Jesus que pode mudar a tua história. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e lá, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ei, meu amado, Jesus, Ele não gosta de ninguém. Jesus, Ele não arromba porta de ninguém. Jesus não arromba coração de ninguém. Ele apenas te dá a oportunidade de você deixar Ele entrar na sua vida. Ele bate na porta. Se você abrir a porta do seu coração, Ele entra e ceia com você e mora com você. Jesus não é igual a nós, que queremos forçar a você conhecer a verdade, que queremos forçar a você se entregar a Jesus. Não é por força. Basta crer na palavra de Deus. Basta crer que Jesus é a sua salvação e se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama tanto. É por isso que Deus deu o seu único Filho para morrer por nós, para que hoje nós tenhamos o privilégio. Ei, meu amado, hoje você está ouvindo a palavra aqui nesta avenida, mas talvez vai chegar um tempo que você não vai ouvir mais a palavra sendo pregada em lugar nenhum, porque em Amós, capítulo 8, versículo 11, fala que a palavra
momento que as pessoas vão procurar de um lado para o outro a palavra de Deus e não vai se encontrar. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus. Creia. Aleluia. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus. Então, tenha fé na palavra que você está ouvindo esta manhã. Tenha fé na palavra de Deus, porque só o Senhor Jesus é que muda a sua história. A palavra de Deus é que liberta as nossas vidas. A palavra de Deus é que muda a nossa história. Creia na palavra que é falado ao seu coração nesta manhã. Tenha ouvido a palavra de Deus nesta manhã. Ei, Jesus está voltando. Ele vai voltar para nos buscar. A palavra dele diz que ele vai voltar. Olha só para você ver. A Bíblia tem milhões de anos que a palavra de Deus foi escrita. Sabemos que não foi o homem, mas sim o Espírito Santo através do homem. Sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 24. Fala sobre nação contra nação. Fala de reino contra reino. Fala de peste. Fala de fome. Lá em Mateus 24, fala de guerra. Ele fala que quando chegasse ao final do tempo, que as pessoas não iam amar mais as outras. Veja o que está acontecendo no nosso mundo. Veja a pandemia, quantas pessoas têm morrido. Ei, na palavra já estava escrita mais de muitos anos que teria peste, que teria fome, que teria guerra. A palavra de Deus está se cumprindo. Creia na palavra de Deus. Creia que Jesus vai voltar. Creia que o Senhor Jesus vai te salvar. Se arrependa-se dos seus pecados e converta-se a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de Mateus 4, 17. Daí diante Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Foi o próprio Jesus que diz: arrependa-se, porque o reino está próximo. Jesus está voltando, meus amados. Jesus está voltando. Então creia na palavra dele. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha, no livro de João, capítulo 10, versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Foi Jesus que disse. Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu te dou a vida eterna. O homem não pode te dar a vida eterna, mas Jesus, ele te dá a vida eterna. Jesus é o único que pode te libertar, que pode te salvar. Por isso você tem que crer na palavra de Deus. Por isso você tem que guardar a palavra de Deus. Por isso você tem que se arrepender dos seus pecados e converter-se a Jesus Cristo. Entrega-se a Jesus Cristo a sua vida. Creia na palavra dele. Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Foi Jesus que diz. Creia na palavra. Creia no que a palavra está falando ao seu coração nessa manhã. Só Jesus é que pode te dar a vida eterna. Só Jesus é que pode te salvar. Só Jesus é que pode mudar a sua história. Só Jesus é que pode mudar a sua vida. Creia na palavra de Deus. Aleluia.
Aleluia. O livro de João, capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe Jesus. Foi Jesus que diz. Não foi a própria igreja, não foi o pastor, não foi o homem, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus. Você pode conferir lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu amado, Jesus quer salvar a sua vida. A morte de Cristo não foi em vão. A morte de Cristo foi por causa dos pecados que nós estávamos cometendo. Nós estávamos numa situação, nós não tínhamos condições nenhuma, mas Cristo pagou o preço por nós. É preciso nos se arrepender, é preciso nós crer na palavra dele, é preciso nós pegar a Jesus Cristo. Creia que Jesus pode te salvar, creia que é a palavra de Jesus que liberta você. Como diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a palavra de Deus. Nós temos que conhecer mais as pessoas do que a palavra de Deus. Conheça a palavra, meus irmãos, porque ela é que te liberta. Creia na palavra de Deus, porque ela é que te dá a direção para a vida eterna. Como diz em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E sem Jesus você não vai conseguir ter a vida eterna. Sem Jesus você não vai conseguir a salvação. Ei, a palavra da igreja não vai te salvar, o pastor não vai te salvar, o padre não vai te salvar, mas a palavra de Deus salva. O próprio Jesus é que salva, o próprio Jesus é que liberta. Por isso que temos que crer na palavra dele. Tenha ouvido a palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Aleluia! O livro de João, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água não hará ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água que salva para a vida eterna. Meu irmão, meu amigo, alimenta a palavra de Deus. Tenha fome e sede da palavra de Deus, porque é ela que muda a sua história, é ela que muda a sua vida. É Jesus Cristo que pode aliviar o seu fardo. Como diz em Mateus 11, versículo 28 até o versículo 30, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem talvez não pode aliviar o teu sofrimento, mas Jesus, ele pode sim. Como diz em Isaías 53, ele carregou as nossas dores, ele carregou todo o nosso sofrimento, ele pagou o preço de nós, nós tenhamos a liberdade em Jesus Cristo. Dê ouvido à palavra de Deus. Creia no que Jesus está falando com você nesta manhã. Como diz o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amados, o pecado nos afasta
afasta de Deus. O pecado é que nos leva à morte espiritual. O pecado é o impedimento para nós ter acesso à vida eterna. O pecado é o impedimento para nos ter acesso a Jesus Cristo. Por isso, meus amados, eu te digo, arrependei-vos, arrependa-se dos seus pecados e converta-se a Jesus Cristo, se entrega-se a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por causa do nosso pecado que Jesus morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nós tenhamos a chance de a salvação, para que nós venhamos se arrepender, para que nós venhamos crer na palavra dEle. Creia na palavra de Jesus Cristo. Creia o que Jesus está falando com você nesta manhã. Guarde a palavra que foi falada no seu coração nesta manhã. Guarde no seu coração que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus transforma, que só Jesus pode mudar a sua história. Então creia na palavra de Deus. Nesta manhã, eu quero orar a Deus para que a palavra que foi apregoada seja uma semente na terra boa, para que a palavra de Deus venha dar fruto em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada nessa avenida, e eu creio, meu Pai, que esta semente, que é a tua palavra, foi semeada em uma terra boa. Eu creio, meu Pai, que todos aqueles que ouviram esta palavra vai libertar, esta palavra vai abençoar. A palavra do Senhor é a direção à vida eterna. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada vida que ouviram a tua palavra nesta manhã, haja a bênção do Senhor, haja a mudança, haja a transformação. Pai querido e Pai amado, está nas tuas mãos. Cada vida que ouça esta oração nesta manhã, está nas tuas mãos. O nosso estado de Minas Gerais está nas tuas mãos. O nosso Brasil é o Senhor Jesus que salva, é o Senhor que liberta. Então, meu Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feita o teu querer. Assim, Jesus, eu te agradeço e glórias eu te dou hoje, todo sempre, e amém, e amém.